Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça num dos temas mais debatidos e, francamente, mais assustadores da saúde na pós-menopausa: a terapia hormonal e a sua suposta ligação ao cancro da mama. Mas será que o risco é o mesmo para todas as terapias? Vamos tentar perceber. Para que se tenha uma ideia, para milhões de pessoas em todo o mundo, a terapia hormonal não é um capricho, é uma verdadeira necessidade. É o que ajuda a controlar sintomas muito difíceis, como os afrontamentos, as insónias, as alterações do humor, basicamente melhora imenso a qualidade de vida. Só que no início dos anos 2000 a bomba caiu. As notícias foram invadidas por um estudo que parecia ligar a terapia hormonal a um maior risco de cancro da mama. E como podem imaginar, o medo e a confusão espalharam-se que nem fogo. E isto leva-nos à pergunta central: o que é que a ciência diz na verdade? A história é assim tão a preto e branco como as manchetes nos fizeram crer? É precisamente isso que vamos tentar desvendar agora. E a nossa bússola para esta investigação vai ser uma revisão científica super detalhada, publicada em 2008 por Seeger e Mjuk. Este trabalho mergulha a fundo nos dados, tanto de laboratório como clínicos, para tentar resolver este quebra-cabeças. Então, vamos a isso. Muito bem, primeiro vamos recuar um pouco no tempo. A nossa história começa com o tal estudo que virou o mundo da terapia hormonal de pernas para o ar. Em 2002, o estudo WHI fez soar todos os alarmes sobre a terapia combinada. Mas, e este é um ponto crucial, 2 anos depois, a parte do estudo que usava só estrogênio não mostrou o mesmo risco. De repente, todos os olhares se viraram para o outro componente, a progestina. E isto levantou uma pergunta ainda mais importante: será que todas as progestinas são iguais? Para responder a essa pergunta, a ciência tem, digamos, 2 grandes ferramentas. Por um lado, os dados de laboratório, o que se chama in vitro, que nos deixam ver como as hormonas afetam as células num ambiente super controlado. Por outro, os dados de grandes estudos populacionais, que nos mostram o que acontece no mundo real, com milhares de pessoas. Vamos olhar para os dois, a começar pelo laboratório. Primeiro, vamos então entrar no laboratório. Vamos, por assim dizer, espreitar pelo microscópio para ver o que realmente acontece. E é aqui que a história fica mesmo interessante. O que estamos a ver é uma descoberta surpreendente. A progestina sintética mais usada no estudo WHI, o MPA, parece na verdade promover o crescimento de células mamárias normais, mas, e aqui está o paradoxo, parece inibir o crescimento de células que já são cancerosas. Em contraste, a progesterona natural, bem, não teve um efeito assim tão relevante em nenhum dos casos. Isto é uma pista fundamental. Como os autores da revisão concluem, e este slide mostra na perfeição, no laboratório as progestinas não são de todo iguais. A escolha da hormona parece fazer uma diferença brutal. O ponto-chave é que elas podem ter efeitos completamente diferentes, às vezes até opostos, dependendo do tipo de célula. Ok, isso é o que o laboratório nos diz. Mas, e na vida real? Será que estas descobertas se confirmam quando saímos da placa de Petri e olhamos para grandes grupos de pessoas? E este foi o número que abalou o mundo. O estudo WHI encontrou um risco relativo de 1,24 para quem usava a combinação de estrogênio com a progestina sintética MPA. Basicamente, um risco quase 1/4 superior. Foi este dado que confirmou que o risco era de facto real. No entanto, estes grandes estudos também têm os seus problemas. É um bocado como tentar encontrar uma agulha num palheiro. É muito difícil isolar o efeito de uma progestina específica quando há milhares de pessoas com diferentes histórias, doses e tempos de tratamento. Todo este ruído nos dados torna difícil ter uma resposta clara. Mas eis que um grande estudo francês nos deu a peça que talvez faltasse no puzzle: uma comparação direta. E isso deu-nos a maior pista que tínhamos até então. Neste estudo, com mais de 80 mil mulheres, o uso de progestinas sintéticas foi associado a um risco relativo de 1,69. Isto significa um aumento de 69% no risco, um número ainda mais alarmante do que o encontrado no estudo WHI. Mas agora, atenção à reviravolta. No mesmíssimo estudo, no mesmo grupo de pessoas, aquelas que usaram progesterona natural não mostraram nenhum
aumento no risco de cancro da mama. Um risco relativo de 1,0 significa que o risco é exatamente o mesmo de quem não usa terapia nenhuma. A diferença é abismal e muda completamente a nossa perspectiva. E para adicionar mais uma camada a esta história, há evidências que sugerem que a forma como a hormona é administrada também pode ser importante. Parece que aplicar a hormona através da pele, com o adesivo ou gel, em vez de tomar um comprimido, pode estar associado a um risco menor. Então, depois de todas estas peças, o que é que podemos concluir? Vamos juntar tudo e tentar ver o quadro geral que a nossa investigação pintou. O caminho que percorremos é claro. Passamos de um alarme geral causado por um tipo específico de progestina sintética para uma visão muito mais detalhada. As evidências do laboratório e, cada vez mais, dos estudos em pessoas apontam para a mesma conclusão. O tipo de progestina é fundamental. A questão já não é se a terapia hormonal é boa ou má, mas sim qual a sua forma mais segura. Portanto, a grande lição a reter é esta. A manchete alarmista de 2002 contou apenas uma parte da história. A realidade científica é muito mais complexa e, sejamos honestos, muito mais esperançosa. O risco parece não ser uma característica de toda a terapia hormonal, mas pode estar ligado especificamente a certas moléculas sintéticas. E isto deixa-nos com um pensamento final muito poderoso. Se hormonas diferentes têm perfis de risco tão diferentes, será que estamos a caminhar para uma nova era de terapia hormonal altamente personalizada? Uma era onde a escolha do tratamento é feita à medida, não só da pessoa, mas também das propriedades de cada hormona? É uma questão fascinante que esta investigação nos deixa a ponderar. Obrigado por nos acompanharem nesta exploração.